Olá, Lelovers! Mais uma vez estou aqui para dar dicas maravilhosas para vocês sobre livros. A dica da semana é este livro aqui, Persuasão, de Jane Austen. Claro que você já deve ter ouvido falar de Jane Austen, né? Consequentemente, deve ter ouvido falar de Persuasão. Não, pelo amor, né? Não pode existir alguém que não conheça Jane Austen. Se você faz faculdade de literatura, se você faz faculdade de letras, então com certeza você já ouviu falar, ou leu, ou irá ler Persuasão, de Jane Austen. Sim, essa escritora britânica, gente, infelizmente já morreu, né? Essa escritora britânica escreveu romances que atravessaram gerações, atravessaram épocas, e Persuasão é um deles. Eu indico este livro porque é uma história de amor muito linda, de um romance que é praticamente impossível, dado aos costumes da época. Persuasão nos traz a história de Anne Elliot, que é filha de um baronete, e do pobre jovem Wentworth. Frederick Wentworth conheceu Anne quando eles ainda eram adolescentes, se apaixonaram, fizeram planos de se casar, mas, porém, todavia, né, sempre tem alguém que mete o bedelho onde não foi chamado. A família não permitiu o namoro. O namoro dos dois não era do agrado da família de Anne. Por quê? Porque naquela época os casamentos eles eram feitos muito por conveniência. Então tinha que haver uma vantagem, principalmente para a jovem. E como é um romance que se passa no século XIX, Anne enfrentou essa situação em que a família, né, pelo rapaz ser pobre, não admitia o casamento, não viram vantagem, principalmente a melhor amiga da família, conselheira de Anne, que persuadiu Anne a abrir mão desse romance. E o Wentworth então partiu da cidade de Bath, porque se passa em Bath essa história linda. E passaram-se então 7 anos, Anne já com 27 anos, pasmem, naquela época com 27 anos, uma mulher que não estivesse casada realmente era um desespero, oh my God, mas era, porque era comum que as mulheres se casassem com 16, 17 anos, assim que estivessem em idade, né, madura. Na sociedade, naquela época, 16 anos já estava pronta para casar, debutou, tem que casar. E aí, Anne tinha mais 2 irmãs, uma delas se chamava Mary, estava casada, e aconteceu que 7 anos depois, Anne se reencontra com Wentworth, mas Wentworth ele já não era mais a mesma pessoa, né? Não era, digamos assim, né? Não era mais aquele pé rapado, né? Que a família dela podia olhar de cima, de nariz empinado, não. Ele agora era um capitão, veio da marinha, trabalhou, né, ganhou seu dinheirinho. Ele era agora uma figura respeitada na sociedade e digno de desposar uma jovem como Anne, né, filha de um baronete. E o pai de Anne acaba então cedendo, né, alugando, locando uma das propriedades que eles têm para a irmã do capitão Wentworth. Claro, eles não sabiam do parentesco, mas o que acontece? Ao alugar uma de suas casas, uma de suas propriedades para a irmã e o marido, né, a irmã e o esposo dela, né, a irmã de Wentworth, eles foram alugar essa casa, morar lá. Acontece que o Wentworth veio visitar a irmã, reencontrou Anne e passou a fazer parte do convívio social de Anne. Então eles estavam frequentemente se encontrando, mas, porém, todavia, passaram-se 7 anos e o livro é sobre isso. É sobre você se questionar se já não se passou tanto tempo e se vale a pena ainda reviver esse amor, se não é tarde demais para eles viverem o amor perdido da juventude.
Anne, ela passa esse tempo todo se perguntando se já não passou tempo demais. Porque ela vê o Wentworth agora se engraçando, né, cortejando outra jovem. E isso, né, lhe causa certa tristeza. Mas ela se mantém ali sem mostrar nenhum sentimento. Então o livro todo se passa com Anne, né, e o capitão Wentworth se encontrando, trocando algumas palavras, algumas conversas, e fica aquela situação em que você se pergunta, será que ele vai se declarar? Será que ela vai se declarar para ele? E Anne é o tempo todo persuadida pela família, pelos costumes, a se retrair com esse seu sentimento, porque ela ainda ama o Wentworth e ela o admira ainda mais. Ele voltou diferente, mais seguro de si, mais homem. Então ela passou a amá-lo ainda mais e o admirar ainda mais. Mas ao mesmo tempo eles não são mais a mesma pessoa, né? 7 anos mudam o caráter, o pensamento. Por que eu indico o livro? Eu amei a história, porque é uma leveza maravilhosa o contar, o desenrolar. E tem muitos detalhes, é riquíssimo em detalhes sobre os costumes da época. E você se apaixona pelos sentimentos que Anne carrega dentro de si, pela postura que ela tem diante de várias situações. Eu indico este romance porque você vai viajar para uma época que você, claro, não conheceu e nem eu, e você vai ver que há um encanto e uma beleza no amor daquela época, né? As coisas não eram como são hoje. E você vai ver que há uma leveza e uma beleza ainda maior, até na maneira de se declarar para quem se ama dentro deste livro. Você vai se apaixonar pelos detalhes que são descritos em cada cena. Você vai se apaixonar por muitos personagens e você vai entender por que Anne se deixou persuadir pela melhor amiga, pelos costumes, pelo que vão pensar. E você vai, é claro, se perguntar e se questionar. Será que vale a pena? Aí eu deixo essa dica pra você. E não me pergunta, tá? Se eles vão ficar juntos, se eles se declaram, se o livro todo é isso, Anne olhando ele de longe, suspirando por ele, se ele vai casar com a moça que ele está cortejando. Aí você vai ter que ler o livro pra descobrir, tá bom? A dica da semana é persuasão. Então, eu espero que você tenha sido persuadido pelas minhas palavras a ler este livrinho aqui maravilhoso. Acontece que Anne, ela vai cuidar da suposta namorada de Wentworth, que vai sofrer um acidente. E ao cuidar dessa moça, só um detalhezinho, não é spoiler não. Ao cuidar dessa moça, ela se sobressai ainda mais aos olhos dele, faz com que ele a admire pelo seu caráter, pela sua postura. E aí, o que ele faz? Hein, Letícia? Se você estiver me perguntando, tu leu o livro, tá? Você gostou da dica da semana? Eu amei esse livro, super indico pra você. Se você gostou, se você quer ver mais dicas, se você quer ver... Letícia, eu quero ver você comentando sobre o livro tal. Então você já sabe, se inscreve aqui no canal. Então curte, comenta, compartilha.